Vamos ao jogo da baianinha. A primeira pergunta dela é a seguinte. Boa tarde, Rosa. Estou reformulando as perguntas. Já te falei que eu vendo cosméticos e tenho muito fiado e estão me enrolando um pouco e também as vendas deram uma caída. Quero saber se haverá melhoria no financeiro. Embaralhando as cartas. Bem, eu tenho uma teoria aqui, que a minha secretária aqui, a moça que está me ajudando e fazendo faxina, ela vende vários produtos. Foi mais ou menos o que eu postei naquele áudio que eu falo de não emprestar dinheiro. Quando você tem uma mercadoria que vende fiado, vender é fácil. Cobrar é ruim, receber é pior ainda. Então, você pode até vender fiado, mas você tem que ter um público muito seleto para você fazer esse fiado confiável. Porque você vai pegar um determinado produto, a pessoa leva, cosmético, essas coisas, ela não vai te devolver depois de ter usado. Então, você vai perder. Perdeu a mercadoria. É 1000 vezes melhor você estar com a mercadoria na mão, ter dinheiro em caixa, mesmo que você não venda, tá ali, vai valorizar, determinadas coisas até valoriza, você ganha em épocas de Natal, essas épocas festivas você tem como fazer um kit e vender. É melhor você ficar com o produto na mão do que achar que vai ter um lucro. Aquela pessoa leva o produto e não te paga nunca mais. E você tem que ficar correndo atrás da pessoa. Então reveja também esse lado para você não ter prejuízos crescentes. Você pode até vender fiado, mas você tem que ter aquele público fiel. Abrindo as cartas. As cartas que abrem mostram perdas financeiras. A primeira carta já mostra perdas, baixa nas finanças. As outras cartas estão dizendo que você tem que expandir, tem que mostrar mais os seus produtos para poder ter retorno. Está aparecendo corte mesmo. No início aparece bastante corte, mas parece que pelas cartas que estão aqui na sequência, é como se fosse uma fase, não só uma fase, vamos dizer assim, da economia, como uma fase sua, que você teve muitas perdas juntas e isso te desestabilizou, pode ter te desmotivado, você ter deixado de ver oportunidades. Está aparecendo alguma coisa com doença na família também que te preocupou. Mas a médio prazo, aqui no futuro ainda aparece você preocupado com corte de finanças, com prejuízos também por pessoas da família que você sabe quem é. E no futuro próximo está aparecendo você tendo aberturas, mas para essas aberturas virem no seu financeiro, você precisar se comunicar mais. Inclusive fala de oportunidade distante, mas não é oportunidade amorosa, não é oportunidade para você expandir talvez seu ganho, seu trabalho. Sim, as cartas futuras são bem promissoras. Então você pergunta aqui se vai ter melhoria no financeiro? Vai sim. Você deve estar participando de magia de prosperidade, de abertura de caminhos, porque aqui está mostrando isso. E no futuro mesmo as cartas são muito boas.
que vai voltar a ter um período de mais estabilidade, de mais retorno financeiro. A sua segunda pergunta foi se teve alguma magia para terminar o seu casamento. Vamos lá, eu fui a primeira a falar para você partir para esse casamento. Muitas coisas na nossa vida são necessárias até para tirar a gente, às vezes, de um círculo vicioso, de uma determinada coisa. Surgem outras oportunidades que é para desviar a nossa atenção de uma certa coisa e chamar para outra. Mas não quer dizer que seja definitivo. Você viu as dificuldades que você passou dentro do seu casamento, o gênio que ele tem, que isso também não é o suficiente, mas você ser sempre a parte frágil, a refém dentro de um relacionamento e ter que se condicionar a tudo para poder manter, também não é sadio. Você já viu as dificuldades que teve. Se ele levasse realmente a sério, ele não tentaria tirar proveito seu em sentido nenhum e seria uma pessoa mais firme. Não digo nem para você, mas para ele mesmo. Então, veja bem, você ficando do lado de uma pessoa dessa, você tem mais chances a longo prazo de perder do que de ganhar, conforme você verificou aí. Então, eu não acho que você deva ficar se martirizando com esse término. Você viu que ele saiu uma vez, foi feita uma coisa para voltar, ele voltou. Ele saiu a segunda, e da mesma forma que no passado eu te aconselhei de forma diferente, pelo que eu vi aqui pelo andar da carruagem, não vale a pena você perpetuar isso. Por quê? Você vai ficar condicionada a sempre ter que aceitar tudo que ele faz e ele sem adquirir o mínimo de maturidade. Então ele não tenha uma mente de uma pessoa que seja capaz de administrar um relacionamento. Mas vamos ver aqui o que você perguntou, se houve magia para esse término. Eu não acredito que tenha sido feito, não. E as mulheres muitas vezes querem ouvir que teve para poder se justificar. Nós temos que ter aceitação também para as coisas que acontecem. Pergunta isso para um paisazinho para ver se ele não vai dizer que teve. Abrindo as cartas. Olha, aqui não está aparecendo que teve a magia para corte, não. Está aparecendo sim que teve um corte. Mas esse corte para você, ele veio para melhora. Porque aqui está aparecendo mais ou menos isso que eu falei. Esse círculo vicioso desse vai e vem, ele já condicionado a isso. Como eu ainda vejo que ele ainda vai tentar voltar, quando ele vê que quando ele tiver um aperto, uma situação que ele não tenha para onde correr, ele ainda vai tentar reverter isso. O pior é que ainda existe até chance de você aceitar. Que quando interessar ele vai usar a criança para ter um tipo de aproximação. Olha, aqui, vou ser sincera, até dá uma interpretação que teve sim. Mas como esse homem é muito inconstante, não existe ninguém inocente na situação. Quem procura acha. E ele é uma pessoa muito expansiva, muito extrema. Ele dá oportunidade. Ele é esperto, mas ele não é inteligente. Ele é esperto porque ele pesca as oportunidades e vai, por exemplo, na situação dele. Homem que tem flexibilidade, que trabalha fora, que
que viaja, um exemplo que circula, que ele tem tempo para ter as aventuras dele. Então ele tem a oportunidade. Mas ele não tem inteligência de ver onde ele está se enfiando. Então aqui aparece sim uma mulher oportunista, sim, provavelmente pelas cartas que estão aqui. Como tem a criança no meio, pode ser a ex dele, não satisfeita com alguma coisa em relação a ele. Mas eu acho também que não vale a pena você, por exemplo, ficar se agarrando nisso para achar que sempre acabou pela magia. Eu acho que a magia nessa situação aí é um detalhe a mais. Porque a magia não ia forçar ele a arrumar outra pessoa, a magia não ia forçar ele a criar uma situação de irresponsabilidade que ele já tinha. A magia só faz isso tudo, só tem essa atuação rápida nele, porque ele já não tem mesmo essência nenhuma. Ele não tem. Você vai chutar uma folha de papel, você derruba fácil. Vai chutar um concreto para ver se você não quebra o pé. Então, as coisas quando acontecem, não acontecem à toa. A magia pode ter até acontecido, mas eu não vejo que foi só por isso. E aqui no futuro do jogo, eu vejo como se fosse melhorar muita coisa para você em função disso. Só que você não sabe muito bem administrar as emoções, e aqui ainda aparece ele querendo voltar sim. E no futuro, quando ele tiver qualquer tipo de perda, que ele não tiver para onde correr, ele ainda vai vir com conversa para cima de você. E você vai ter que analisar na hora, né, na situação que estiver vivendo, se vai interessar ter algum tipo de contato com ele. A sua terceira pergunta é a seguinte: conheci um rapaz, saímos e depois tivemos contato pelo WhatsApp. Ele se mostra bastante interessado, falou em tentarmos algo, mas por eu estar em processo de divórcio, falei para continuarmos escondido um pouco, mas já ando tão desiludida que nem atenção direito estou dando. Passei o fim de semana no apartamento dele e por estar tão fria, ele até me perguntou se eu ainda gosto do ex. Ele fica me fazendo convites para ficar com ele no final de semana, mas só criei coragem depois que descobrimos alguns amigos em comuns. Gostaria de saber se as cartas recomendam para eu tentar ou se ele está tentando me iludir. Vamos lá. Olha só, aqui não está parecendo que ele esteja tentando te iludir. Está parecendo que você está se iludindo com essa situação. Por quê? Porque aqui aparece você olhando para trás com um peso muito grande. Justamente o que você falou aí, tem muitas cartas de paus, como se você estivesse assim, muito magoada, muito triste, muito evasiva e não sabe o que esperar. Só que esse peso desse passado seu, você ainda está carregando isso porque você está vivendo para o seu futuro. Vai precisar de um tempo para você se desapegar disso. E o que está mostrando aqui, eu não sei se você vai encontrar isso já nessa situação que você está vivendo. Só que está aparecendo aqui um futuro próximo, que eu não sei se é com essa pessoa, mas aparece um homem mais velho, já com uma situação mais definida, que vai te dar mais um apoio, que vai ser mais um alicerce para você. Se não existir essa pessoa na sua vida, está mostrando um homem aqui mais velho, com recurso financeiro do seu lado, apoiando. Se não existir essa pessoa amorosamente na sua vida, aqui está com contexto amoroso. Mas pode ser alguém que tem assim, que
que gosta de você com outra intenção, seria um pai, mas ainda mostra aberturas. Então, no total aqui das cartas, eu diria o quê? Você não tem que se preocupar se ele está tentando te iludir ou não. Você tem que se preocupar com a postura que você vai tomar diante desse relacionamento. Não importa que você vá para a casa dele, não importa o tempo que você viva com ele. Observe o rumo que as coisas irão tomar. Observe o que você vai poder esperar daí. Se ele se portar como uma pessoa que quer um compromisso, você vai perceber isso. Se não, aproveite todo o momento que você tiver de bom. Aqui só está frisando para você não abrir sobre o seu financeiro. Está frisando isso mais uma vez. Porque quando você fala muito da sua vida, você cria oportunidade para as pessoas que estão à sua volta. Então, no jogo está pedindo para você se preservar dos detalhes da sua vida financeira, da sua intimidade, da sua família, não ir sabendo, não ir se expondo tanto, e ir observando o que vai fluir daí, dessa relação. Possibilidade tem, principalmente se ele for uma pessoa que você observe, que é mais velho, que é centrado financeiramente. Se esse homem que aparece aqui, mais velho, mais centrado financeiramente, não for ele, significa que você tem apoio, estrutura de pai, de família, e que você não tem necessidade de sair se lançando em uma aventura que não vai te trazer tanto retorno. Que o retorno emocional, vamos dizer assim, se você está com uma pessoa, você está tendo uma companhia, você está tendo um sexo bom, você está tendo alguém do lado, você já está tendo um apoio emocional. Quando você tenta perpetuar ou estender isso e se sujeita a certas situações só para ter essa pessoa do lado, você começa a perder o controle da sua vida e acaba colocando certos vícios dentro do relacionamento que depois você não tem como tirar. Você sabe disso porque você já vivenciou isso agora. Então, você já teve a experiência, mesmo tendo sido pouca. Vá com calma, observe, viva. Se tiver que ir 10 vezes para lavar, passeie, aproveite, mas não fique interiorizando expectativa demais para um futuro, criando obstáculos onde não existe. Viva um dia de cada vez, aproveite tudo que der e observe. Porque se ele tiver realmente essa intenção, ele vai se manifestar. Agora, essa visão aqui, que ele está te iludindo, você já tem idade suficiente para não se iludir com pouca coisa. E o que ilude uma pessoa não é o que ela escuta. Vocês têm que aprender que a pessoa pode falar o que for. Nunca arquive o que um homem fala. Veja sempre o que a pessoa faz. Porque falar é muito fácil. Administrar uma situação é outra. E a pessoa que quer um compromisso, o homem que quer um compromisso, ele dá todo o entender que quer. Como o conhecimento está recente, é uma coisa de poucos meses, vá olhando com cuidado, vá observando que você vai ter suas respostas no caminho, ok? Aí a sua outra pergunta é a seguinte: quero saber se esse rapaz só estiver a fim de curtição, se há alguém no meu caminho. Outra coisa que eu acho engraçado vocês falarem se há alguém no caminho. Sempre tem alguém no caminho, gente. O caminho, o nosso caminho, quem faz somos nós. Uma outra pessoa apareceu ou não na nossa vida, não implica só estar escrito lá em algum caderninho lá em cima, embaixo, sei lá onde, que vai ter que aparecer o Zezinho certo para a nossa vida, não. Implica nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Então, você já teve a sua experiência, você já teve uma experiência que te deu uma bagagem de como é viver com alguém. Você tem uma vida estruturada, você tem uma casa, você tem um ganho. Você precisa desesperadamente de um marido para quê? Você precisa de aprender a conhecer uma outra pessoa
e analisar se aquilo vai te trazer crescimento, se vai te somar. Se não, não tem por que querer estar com alguém, querer casar como se isso fosse solução para a vida de alguém. Não é. Então aqui não seria bem ser alguém no seu caminho. O que iria acontecer além disso? Mas opção todos nós sempre temos. Olha, aqui as cartas aparecem ainda muito pesadas. Você querendo ou não, você está no meio de um processo que você não venceu isso. Você não venceu essas dificuldades. Você ainda é assombrado assim, internamente pela possibilidade de voltar. Isso ainda passa pela sua cabeça, porque aqui aparece isso. Você não quer, mas em algum ponto aí desse caminho, você ainda tem a impressão que vai ter uma volta, e ficou assim um lado muito pessimista em você. Aqui as cartas estão parecendo com um peso, assim, com uma mágoa, que não deixa você olhar para a situação amorosa com possibilidade. Você, antes de tentar alguma coisa, já está no lado pessimista. Então as cartas estão muito pesadas aqui. É como se você tivesse interiorizado muito essa perda aí. E na verdade você não está pronta para se relacionar com alguém, com ninguém. Você que não está pronta para se relacionar com alguém, tem que tomar cuidado. Então, existir alguém no seu caminho, você não está pronta para entrar no caminho de ninguém. Aqui está falando muito dessa fase interiorizada, dessa fase magoada sua, que você tem que vencer isso para abrir alguma energia de possibilidade. Mas por enquanto eu não vejo nada diferente disso que você tem aí acontecendo, não. A última pergunta é a seguinte: as cartas recomendam alguma magia ou banho para que o divórcio possa ocorrer sem tantas brigas e que eu possa ser ressarcida do que tem direito? Olha, ressarcida do que tem direito, essa é a fase sempre mais chata de tudo quanto é tipo de separação que possa existir. Independente do lado material e financeiro, uma coisa que nós temos a obrigação de ressarcir, nós mesmos temos que nos dar, e que não tem preço, é paz de espírito. Então, uma briga incessante por algo que talvez não venha, é muito estressante. Se você puder perder o dinheiro em alguma altura, mas ganhar em qualidade de vida, ganhar em paz, o ganho que você tem é maior do que o financeiro, acredite. Mas vamos lá, ver o que as cartas vão mostrar aqui em relação a isso. As cartas mostram que você tem chance de obter o financeiro, sim. Não está mostrando nem magia que seja necessária para isso, não. Talvez uma firmeza de alguma coisa financeira, porque as cartas aqui tem muita carta material aqui, de ouro material. Está mostrando assim uma certa lentidão, mas que você vai ter auxílio, que os obstáculos serão passageiros e que você vai ter esse dinheiro de volta, sim. Então, mas aparece justiça aqui no meio. Eu diria que as chances de você se ressarcir são muito grandes. Tá aparecendo vitória aqui, tá aparecendo o sol do seu lado, tá aparecendo vitória. Que não vai vir tão fácil assim, não. Mas também não vai ser tão difícil quanto você está pensando, não. E aparece assim, você consegue provar na justiça o que você está reivindicando, e você consegue sim. Você pode fazer uma firmeza nessa intenção, mas aqui já parece que as cartas
estão te dando suporte, aparece no futuro uma energia boa e aparece esse dinheiro voltando para o seu bolso, ok? Então você só tem que ficar esperta e não desanimar no caminho. Bem, eu já falei com você aqui no WhatsApp, mas estou falando que mesmo que são poucas pessoas que eu tenho um contato tão direto assim, mas a gente acaba realmente criando uma cumplicidade no blog e acaba tendo assim um mínimo de entendimento, mesmo que não tenha um contato direto, e é muito bom observar essa interação que nós temos aqui no blog. E de certa forma eu acho que essa forma indireta até favorece, porque muitas vezes a pessoa, quando tem um contato direto, ela se sente exposta, ela se sente mais fragilizada. E pelo contato ser feito indireto, eu sinto que tem uma facilidade de expressão maior, às vezes até de se abrir mais do que seria estar cara a cara com alguém. Porém, tem o que eu valorizo, o que eu acho mais bacana, é essa cumplicidade.